Glória a Deus. Todos podem se assentar? Deus não faz acepção de pessoas. É muito bom nós entendermos, já anunciando, como dissemos, o tema de sábado que vem, que todos os caminhos levam a Deus. Todos, inclusive o do ateísmo, do satanismo, mas todos os caminhos levam a Deus enquanto juiz, como juiz. Todos hão de encarar, todos hão de comparecer diante do tribunal divino para prestar contas do que fizeram. Agora, nós preferimos, segundo o apóstolo São Pedro, sofrer. Todo mundo tem que sofrer, que ninguém sofra como um malfeitor, que ninguém sofra como um criminoso, mas, disse Pedro, se você padece como cristão, glorifique a Deus, porque padecer tem padecimento para todos, toda a criação geme, e até nós que temos as primícias do Espírito gememos. Então, é uma questão de inteligência. Mas esse texto aqui foi me mostrado por Deus exatamente porque existem algumas pessoas que são bombardeadas pela rejeição, pelo sentimento de rejeição de Deus. Deus não me ama, Deus não me quer, Deus nunca vai me perdoar. Eu conheço um pastor que já faleceu, que em tempos anteriores à sua consagração, ele havia cometido um adultério e ele ficou na sua mente sempre com aquela voz de Satanás dizendo: você nunca será perdoado, você nunca será perdoado. E as pessoas se aproximavam dele e diziam: você você é perdoado, confesse, se aproxime de Deus, se reaproxime de Deus, que Deus vai lhe perdoar, Deus já está lhe perdoando. E ele dizia: não tem. E havia uma insistência, mas chegou um dia, depois de tanta insistência, ele estabeleceu um código para Deus. Eu vou acreditar que é Deus falando comigo, estendendo o seu cetro de graça e de misericórdia, se ele falar como a minha mãe falava comigo quando era criança. E numa vigília, distante daqui, na vigília, num determinado momento, Deus estava operando uma maravilha lá, e no meio daquele cenário de milagre, Deus se dirige a ele e fala exatamente como a mãe falava. Ela era espanhola e disse: Mirro, meu filho. Falou em espanhol, como a mãe falava. A pessoa que estava sendo usada era mulher. Segundo ele, a voz soou nos ouvidos deles exatamente com a mesma tonalidade, o mesmo timbre que ele ouvia da sua mãe. E aí ele acreditou. Deus não faz acepção de pessoas. Lógico que, num determinado momento, Deus, para salvar todos, para salvar toda a humanidade, e nós temos que olhar o final, A coisa mais linda da Bíblia é o fato de você ler o último capítulo da história da humanidade aqui. E você já sabe o que vai acontecer. E você vê lá no Apocalipse, na revelação do Apocalipse, uma multidão incontável de todas as nações, tribos, línguas e povos. Todas estão lá. Eu acho lindo, a gente faz uma vivência com as pessoas no momento de louvor, às vezes, nas ministrações, aquela multidão linda.
A primeira pergunta: você se vê nessa multidão? Olha, está aqui. Você está nessa multidão? Você se vê nessa multidão? E a segunda pergunta é essa: por quê? Nós temos dois sentidos de vida, aliás, duas frentes para serem desenvolvidas na nossa vida. A primeira é desenvolver a nossa salvação. E a segunda é cumprir uma missão. Então, se eu desenvolvi verdadeiramente a minha salvação, eu consigo me ver naquela multidão incontável de todas as nações, tribos, línguas e povos. E se eu desenvolvi a minha missão, eu consigo ver naquela multidão pessoas que foram salvas pela minha instrumentalidade. Isso que é muito importante. Agora, a garantia para isso tudo, queridos e queridas, está exatamente nisso. Deus não faz acepção de pessoas. Aí você imagina, né, o quanto Satanás deve ter enchido a cabeça de Pedro, né, depois. Jesus chega para ele e fala assim: ô Pedro, vigia, vigia, que Satanás está querendo cirandar com você. Vigia, vigia Pedro. E ele não vigia, e lá no pátio da casa de Caifás, pela primeira vez, uma empregadinha vai, aponta, esse é um dos companheiros daquele homem, do Nazareno. E ele não estava vigiando, ele dá um pulo para trás e diz: imagina, eu não sou companheiro dele. Jesus já havia avisado Pedro na sua assim, arrogância de sanguíneo, ele diz: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Ele havia dito, e Jesus disse para ele: olha, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E aí o que passa na cabeça de Pedro, depois dessa menina, mais 2 pessoas o apontam como companheiro de Jesus. E nas 2 vezes ele nega. Ele diz: não, eu não sou companheiro dele. Não sou. É lógico que você há de convir que existe virtude nisso tudo, e Deus olha. Você fala assim: imagina como é que o camarada anda com Jesus, vê todos os milagres que Jesus fez, a sabedoria de Jesus, principalmente no Sermão da Montanha, tantas coisas lindas que Jesus fez, e ele nega a Jesus, tantas evidências de que ele era o Cristo mesmo. Por que você vai negar? Se você está com Cristo, você está com tudo. Não pode vir Herodes, César, pode vir o que vier para cima de mim. O sumo sacerdote, né? Anás, Caifás, pode vir o que vier. Eu estou do lado do maior. Maior é o que está na minha vida do que aquele que está no mundo. Mas ele mostrou alguma virtude, mesmo negando. Por quê? Porque os traços dele eram de quem andava com Jesus. Você não vê isso, né? Tem muita gente que condena Pedro. Se a gente fizesse um tribunal aqui, falou: quem vai defender Pedro e quem vai condenar Pedro nessas 3 negativas, nessas 3 vezes que ele negou a Jesus. Eu acho que uma boa parte do pessoal iria condenar Pedro. E era isso que Satanás queria. Quando Pedro diz aqui: eu sei em verdade que Deus não faz acepção de pessoas, ele está lembrando, sim, com toda certeza, desse momento. Porque ele nega ao Senhor Jesus por 3 vezes, em seguida o galo canta. Alguns dizem que esse não é bem um galo, mas sim um som que era chamado de galináceo, qualquer coisa assim, lá no palácio, que tocava nesse momento. Eu vou na literalidade. Foi o galo que cantou, e o galo canta na madrugada mesmo. Ora, qual o problema de ser o galo cantando? Para que os intelectuais aí, os caras que querem procurar contradições,
entro por esse caminho. O galo cantou, sim. Mas cantou depois dele negar 3 vezes, e aí ele entra numa deprê. Estou perdido. Estou perdido. Agora acabou tudo para mim. Pior de tudo que eu abandonei a pesca, e agora eu vou voltar, eu já estou até despreparado para pescar de novo. Antes eu era jeitoso para pescar, e agora estou voltando para a pescaria, tem que aprender quase tudo de novo. E ele vai para a pesca, e vai com os outros. E aí, Jesus vai lá, e Pedro havia traído Jesus diante de um braseiro lá no pátio da casa de Caifás, e agora o terapeuta dos terapeutas reconstitui o cenário, e diante de uma fogueira, diante de um braseiro, só 2 vezes tem a palavra braseiro no Novo Testamento. Lá diante de um braseiro, que tinha agora, diferença daquele braseiro lá da casa de Caifás, do pátio da casa de Caifás para esse, é que na praia, nessa fogueira da praia, aí nesse braseiro da praia, tinha um peixe, que ninguém até hoje conseguiu dizer quem foi que colocou aquele peixe. Lá tinha um peixe assando. E aí, o Nilton já está descobrindo, já descobriu quem colocou o peixe. Mas o que é importante é o seguinte, que Jesus mostra que ele não faz acepção de pessoa, que ele não está magoado. Quantas vezes você fica magoado com as pessoas que hostilizam? Isso é sentimento de Jesus? Não. Certo? Risquei do meu caderno, da minha memória. Você pisou na bola comigo, ó. E vocês estão lembrados que quando Jesus pergunta para Pedro, ó, quantas vezes, pergunta para os discípulos, quantas vezes uma pessoa deve perdoar? Aí ele falou, eu vou ganhar pontos aqui com Jesus, porque na ideia do judeu, na melhor das hipóteses, 3 vezes. Aí ele falou, vou ganhar pontos com Jesus. Vou ganhar pontos com Jesus agora. Falou, 7 vezes, Senhor Jesus. O dobro mais uma. Aí Jesus diz o que para ele? Não é 7, é 70 vezes 7. Ou seja, você sempre vai perdoar. Com quem você está aprendendo isso? Com aquele que não tem acepção de pessoas. Se Deus não tem acepção de pessoas, você não pode ter acepção de pessoas. Você não pode ser preconceituoso, pré-conceito, ou seja, um conceito antecipado. Eu já formei, eu já sei tudo. Estou saindo fora. Não é assim. É lógico que você vai ter aquelas prevenções lá do Salmo 1, que diz, né, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você tem que ter todas essas prevenções. Jesus ensina, em determinados cenários, podemos ser simples com a pomba, em outros cenários nós temos que ser prudentes com a serpente, tudo isso está aí. Mas o fato é que Deus não faz acepção de pessoas, e Ele é o Criador. Se o Criador não faz acepção de pessoas, nós nem trabalhamos o contexto nisso tudo aqui, porque é o contexto do cenário, do lençol simbólico, onde aparece no cenário, sabe o quê? Aparece uma figura de linguagem de Deus, considerando todos os gentios répteis terríveis, cobras,
lagartos, sei lá. Ele viu tudo lá no lençol. E Deus fala para ele, come. Ele falou, imagina, eu nunca comi coisa comum ou imunda, ou seja, aquilo que está lá em Levítico 11, eu obedeço. E nem os animais comuns, como cavalo, cachorro, gato, não como. São animais comuns. Eu não como. Aí, só que Deus está querendo mostrar uma outra coisa. Ele não está mostrando essa questão. Não está quebrando a abstinência de Levítico 11. Ele está mostrando pessoas que eram consideradas, no mundo espiritual, na mente de todos os judeus, como lagarto, cobras, escorpiões, sei lá, tudo que tiver de ruim. Vejam que isso era tão forte na cabeça deles, que Jesus até dá uma entrada, entra nessa vibe, e uma mulher cirofenícia vai se aproximar dele, e ele falou, não é justo tirar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela entra nesse raciocínio e diz, mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da boca da mesa dos seus senhores. Só que Jesus não está fazendo acepção dela ali, não, porque ele abençoa aquela mulher naquele dia. Ele abençoa. Mas ele quis usar isso. Por quê? Porque no consciente coletivo dos judeus estava que as pessoas eram cachorrinhos, que eles eram répteis, aqueles répteis que apareceram lá no lençol simbólico. Então, ele é mostrado isso para ele está pensando que é para ele comer réptil, comer uma carninha de lagarto, comer lagartixa. Não é nada disso. É para você aceitar os gentios, e os gentios são tão importantes quanto vocês. Deus não faz acepção de pessoas. Quando o véu do templo se rasgou de cima a baixo, acabou a exclusividade de agência de salvação para Israel. Os gentios receberam a chance de participarem em igualdade com todos os judeus, com todos os israelitas. E é isso que Deus está falando conosco nessa noite. Amém? Não faça acepção de pessoas. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar? Erguemos as mãos ao grande eu sou, que era e que é e que há de vir. Erguemos as mãos ao grande eu sou. Quem se compara a ti? Senhor, separaste-nos para sermos filhos teus. Erguemos as mãos ao grande eu sou, que era e que é e que há de vir.
eu sou. Quem se compara a ti? Erguemos as mãos ao grande eu sou, que era e que é e que há de vir. Erguemos as mãos ao grande eu sou. Quem se compara a ti? Incomparável és. Glória a Deus. Aqueles que entendem, que recebem essa bênção, recebem essa graça, porque graça é favor imerecido. O grande problema é que a maioria dos cristãos entende graça como favor imerecido com o mínimo de merecimento. Quando o mínimo de merecimento deixa de existir, as pessoas ficam inseguras. Não, mas graça é favor imerecido, gente. Deus não faz acepção de pessoas. Como é que está na sua cabeça? Graça é favor imerecido e definitivamente, literalmente, ou é graça é favor imerecido com o mínimo de merecimento? As pessoas se aproximam de Deus procurando merecimentos. Eu preciso de alguma coisa para chegar lá, né? Aí, o autor da Carta aos Hebreus diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com inteiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ousadia para entrar no Santo dos Santos, um negócio que era só para o sumo sacerdote, uma vez por ano, e ele tinha que passar na pia de cobre, lavar as mãos e os pés. Senão, se ele não fizesse isso, ele chegava lá dentro, ele era fulminado pela glória de Deus. E diz a literatura extra bíblica que eles entravam com uma corda amarrada no calcanhar. Para quê? Porque se ele fosse fulminado e caísse lá dentro, ninguém ia ser louco para entrar lá dentro. Aí eles puxavam pela corda, tiravam ele para fora. Agora, já pensou como é que Deus não faz acepção de pessoas ao ponto de eu poder entrar lá, você poder entrar lá? Deus já tinha dado demonstrações, né? Muita gente acha que para entrar na presença de Deus precisava. Naquele tempo, no tempo de Ana, o negócio já estava complicado. O sacerdote, você vai ver todo a indumentária do sacerdote. E Ana entra na sala do trono já naquele tempo e faz só isso, só mexe os lábios. Só mexe os lábios. Porque ela estava com problema, ela não conseguia ter filhos e a outra mulher do marido dela tinha e ficava fazendo inveja para ela. Aí, ela ganha Samuel. Deus dá para ela Samuel. E ela, no seu cântico, no famosíssimo cântico de Ana, ela diz assim: o arco dos fortes foi quebrado. Olha, que batalha espiritual foi vencida só com os lábios mexendo. Chegaram a pensar que ela estava bêbada. Deus não leva em conta o volume da voz, Deus leva em conta o anseio da alma. E ela recebe um presentaço, o grande profeta e juiz Samuel.
Queridos, tanto para nós como no nosso relacionamento, nós vamos repassar. Nós recebemos isso verticalmente e temos que repassar isso horizontalmente. Certo? Esse negócio de cancelar as pessoas, isso é a coisa do Satanás mesmo. O negócio está na moda, né? O negócio de cancelar, já era. Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus está... Ele é longânimo, Ele é mais do que paciente, Ele é longânimo, então você deve repassar isso dessa maneira. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O tamanho do perdão que você oferece para as pessoas é exatamente o perdão que você vai receber de Deus. Nem mais nem menos. Se você não sabia, fique sabendo. Não adianta querer mais, não, porque você que faz a proposta. Tá certo? Deus não faz acepção de pessoas. Então, você que está em casa, onde você estiver, entenda, receba essa palavra, pratique ainda hoje, se for possível, ofereça essa graça para as pessoas. Ó grande Deus, a Tua palavra foi exposta e a Tua palavra nunca volta vazia, mas ela faz o que agrada ao Teu coração. Muito obrigado, Pai querido, porque nessa noite o Senhor está construindo pontes, porque nessa noite o Senhor está derrubando muros relacionais, o Senhor está pacificando corações, construindo pontes relacionais, em nome de Jesus Cristo. Que caiam por terra agora todas as tentativas do inimigo de deixar as pessoas endurecidas, que todos entendam a Tua palavra quando diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Que todos estejam flexíveis à ação poderosa do Teu maravilhoso Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos construir pontes agora.